Bem-vindos novamente. Vamos continuar aqui a nossa sequência de aulas sobre todas as etapas de uma investigação interna, e hoje a gente tem uma aula super aguardada, né? E vou passar, então, rapidamente aqui já para os nossos palestrantes, para não pegar o tempo deles. Vou fazer uma breve apresentação deles e já passo a palavra. Então, nós temos hoje o Renato Santos, formado em Direito, com MBA em Gestão de Pessoas, mestre e doutor em Administração pela PUC, sócio executivo da S2 Consultoria e cofundador do IPRC Brasil, um instituto de pesquisa independente, e pioneiro nos estudos sobre risco comportamental humano nos contextos social e corporativo. E temos também o Thiago Jabor Pinheiro, formado em Direito, mestrado em Direito, Estado da Constituição pela Universidade de Brasília, LLM pela Harvard Law School, sócio do escritório Matos Filho, assessora clientes em uma ampla variedade de assuntos de ética corporativa, com foco em investigações internas, investigações do poder público e gestão de crises corporativas. Então, é com vocês, gente. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer ao convite do IBRAC para participar desse curso. Eu participei da primeira vez do curso em 2017, então já fazia um tempinho que eu não tinha a honra aqui de compor o grupo de palestrantes. Então, eu queria agradecer Giovanni, Tatiana, Débora, Guilherme e os demais envolvidos na preparação do curso e dizer que é uma alegria poder dividir a tela hoje com o Renato, que tem um trabalho extremamente interessante e de especialização no tema, e que vai introduzir a nossa discussão, né, Renato, com um quiz. Então, a ideia é que a gente divida a aula entre questões mais jurídicas, teóricas, em primeiro lugar, depois desse quiz, e depois o Renato vai tratar do tema mais comportamental e técnico. Acho que tanto o Renato quanto eu ficaríamos muito contentes se a gente tivesse mais um bate-papo do que uma aula, então fiquem absolutamente à vontade para nos interromper, levantar a mão, e aí eu peço a ajuda da Tatiana aí como nossa mestre de cerimônias, para, se a gente não prestar atenção aqui no chat, ou se a gente não vir determinada pergunta, por favor, também, Tatiana, ajuda a gente aí a manter o diálogo, tá? Então, com isso, eu passo aí para o Renato para a apresentação e para a gente seguir na sequência. Boa noite a todos, eu estou me sentindo muito honrado e muito feliz de estar aqui com vocês, e dividir, na verdade, trocar figurinhas em relação à questão da técnica de entrevista, né? Eu só queria destacar que a gente tem acumulado ao longo aí de 19 anos, quase 20 anos aí, entrevistas investigativas e assim, aí ao longo desse tempo a gente chegou a 4.300 entrevistas, né? E o que é interessante, muito, muito instigante no processo de entrevista, é que cada uma é um universo completamente diferente da outra. Mesmo depois dessas 4.300, cada vez que a gente se depara com um entrevistado, você se surpreende. Raramente você fala, nossa, foi exatamente como eu tinha planejado e foi super tranquilo. Tá tudo totalmente sob controle e esperado, né? Não, porque a gente sabe que, na verdade, do outro lado da mesa, que na verdade nem tem que ter mesa, depois eu vou destacar isso, mas do outro lado, a pessoa, o seu entrevistado, ele por si já é um universo completamente diferente do que você tratou até então, mesmo que seja o mesmo tema, sobre o mesmo caso até, mas ainda, o fato de ser uma outra pessoa, ou mesmo a mesma pessoa em momentos diferentes, é um outro universo. E aí, a gente já quer, partindo desse pressuposto, a gente combinou, né, Thiago, de trazer aqui uma das ferramentas que a gente utiliza lá no IPRC,
que é o E Agora, Entrevistador. Então, é um joguinho aí que a gente separou 5 situações, 5 simulações de entrevistas. Essas simulações, essas situações que vocês vão vivenciar agora são situações reais, todas elas. Então, a gente vivenciou, são situações ali que dessas 4.300 estava lá no meio. E aí a gente separou algumas situações e aí, né? Se você se deparar com isso, e agora, entrevistador? Como que você vai lidar com isso? E como todo bom jogo, né? Tem que ter uma certa competição, e a competição, a gente combinou que o vencedor vai ganhar o livro, aqui é o nosso livro, que é o Manual do Entrevistador Investigativo Moderno. Eu vou mandar, então, pelo correio, quem acertar, tá? Quem ganhar esse jogo. Então, eu vou agora já projetar aqui. Deixa eu ver, cadê? Só um segundo. Já deixei aqui no gatilho. Como que a gente vai fazer o jogo? Vai ser utilizando a ferramenta Kahoot, tá? Eu acho que vocês já estão vendo aqui na tela. A ferramenta Kahoot é muito simples, você entra no site, não precisa nem baixar o aplicativo, entra no site kahoot.it, e aí já vai pedir o número do PIN, que é esse que está aparecendo aí na tela, tá? Que é esse número. Então, eu vou pedir para todo mundo entrar, aí o Vinícius já entrou. Se você não quiser colocar seu nome, não tem nenhum problema, só coloca um apelido e tal. É mais pelo jogo. Então, como que vai ser esse jogo, né? Como eu falei, vai aparecer situações, o entrevistado ou a entrevistada vai falar o seguinte, eu estou numa situação, ela vai confrontar uma parte, um momento da entrevista. E aí, você vai ter as alternativas lá para votar. Quem que ganha, quem acerta, obviamente, pelo menos é o que a gente acha mais adequado, e depois a gente vai explicar o porquê que a gente acha que é o mais adequado aquela alternativa, e quem acerta mais rápido, né? Então, quem vota mais rápido e vota certo. Então, esse é o que ele vai definir como ganhador. E aí, só reforçando, para quem acabou de pegar, que vale o livro Manual do Entrevistador Moderno. Eu faço questão de fazer uma dedicatória, tá bom? Será que já podemos? Como que estamos aí? Nós temos 54 de 93, já temos quórum. Então... Mais um minutinho. Vamos lá, pessoal. Bom, então eu vou começar. O que vocês acham? O que você acha, Thiago? Posso começar? O pessoal está pedindo só para diminuir um pouco o volume da música, que eu acho que está... Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui, eu estou vendo aqui o chat também, o pessoal está pedindo para repetir a dinâmica. Então, é só entrar nesse site aqui, kahoot.it, e digitar este código 983-7070, que vocês já automaticamente vão poder participar da dinâmica com o quiz. E aí você vai pedir um nickname, mas aí você pode colocar suas iniciais ou o nome completo, mas se você ganhar, para eu enviar o livro, eu só precisava saber quem é você, né? Aí depois a gente manda no privado aqui, aí eu mando pelo correio. Bom, só reforçando como que vai ser a dinâmica, tem uma simulação de entrevista, todas essas simulações são reais, interpretado por atores, obviamente, mas aí você vai responder o que você faria como entrevistador naquele momento. E aí depois no final a gente vai explicar o porquê que a gente acha daquela... Tem uma pergunta aqui, Renato, a própria ferramenta o som vai ser no próprio site, então não se preocupe não, é o Renato que vai perguntar, as situações vão aparecendo e vocês vão clicar na resposta certa. Acho que a gente já pode começar, Renato, a gente tem bastante gente já. Então, beleza.
Quem não entrou ainda, tá para entrar, dá para no meio do jogo entrar, vai aparecer embaixo assim da tela o número do PIN. Tá? É isso aí. Então vou começar, hein? Mário, opa, prazer, tudo bom? Eu sou a Letícia, você me desculpa, viu, a demora, mas é que me pediram para fazer umas coisas e eu acabei atrasando um pouquinho. Você não quer ir lá para minha sala? Lá é mais confortável, o ar-condicionado está funcionando e tem minha secretária que pode ficar à tua disposição, tem telefone, se você precisar. O que você acha? Vamos lá? Então, a opção vermelha propõe para realizar a entrevista em um local neutro, a azul nega o pedido e argumenta ser parte da metodologia, a amarela aceita a proposta desde que a sala atenda as condições de confidencialidade, e a verde aceita a proposta para deixá-la à vontade e ganhar empatia. Vamos lá, pessoal. Faltam 15 segundos. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, muito bem. Está bem distribuído aqui, né? Então, mas 16 pessoas acertaram, pelo menos é o que a gente acha que é o mais adequado, e depois eu vou explicar, eu e o Thiago vamos explicar aqui o porquê que a gente acha que é essa situação mais adequada, tá? Mas vamos avançar, então. Como que estamos aqui de placar? Daniela H está em primeiro, Aldal em segundo, Luana, Rodrigo e Fernando. Vamos para a segunda situação, pessoal. Tempo para entrevista. Bom, então vamos lá, né, Mário? Eu tenho uma reunião em 45 minutos, então esse é o tempo que eu tenho para dar essa entrevista. Infelizmente, eu não consigo ficar mais do que isso. Então, a opção vermelha não aceita a condição e propõe remarcar a entrevista. A azul negocia um tempo maior do proposto. A amarela diz que ligará ao gestor dele pedindo mais tempo. E a verde aceita a condição para não perder a oportunidade de entrevistá-lo. Bom, vamos lá, se alguém voltou, já vou encerrar aqui. Bom, 26 pessoas, também está bem distribuído, né? Então, temos um trabalho interessante aí para discutir, Thiago. 26 pessoas votaram no que a gente acha que é mais adequado, que não aceita a condição e propõe remarcar a entrevista.
Beleza? Mais uma vez, depois a gente vai discutir. O placar mudou. Gianluca passou em primeiro lugar, a Daniela continua lá em segundo, está lá bem em cima. Isabela, LF, DT e Ian. Vamos lá. Terceira situação, pessoal. Balizando. Letícia, você está vindo de onde? Eu tô vindo da Zona Oeste. Mas, geralmente, como é que você vem para cá? Geralmente de carro. Hoje eu vim de Uber, porque o meu carro tá no rodízio. Mas foi muito difícil? Você pegou muito trânsito? Hoje? Não. Foi tranquilo. Hoje foi tranquilo. E você geralmente gasta quanto tempo nesse percurso? Uns 40, 50 minutos, mais ou menos. E a chuva, o trânsito te atrapalhou muito para vir para cá? Não. Não. É que eu vi que a chuva foi bem pesada em algumas regiões aqui e não causou nenhum alagamento, nenhum transtorno na tua região? Não. Na minha região, não. Então, aqui, a vermelha ignora a reação e continua falando. A azul pede desculpas e começa a entrevista. A amarela tranquiliza, dizendo que está controlando o tempo e continua. E a verde demonstra autoridade e questiona se está com algum problema. Vamos lá, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, então é o seguinte, temos uma situação que a maioria votou no que a gente acha que é mais adequado, que é tranquiliza, dizendo que está controlando o tempo e continua. Vamos lá. O placar, Gianluca continua lá em primeiro, diz que não vai sair de lá, e vai ganhar um livro. Isabela está logo em segundo, Michele, Viviane Antunes e Laura. Vamos lá, para a quarta situação, transição. Matheus, antes de a gente começar o nosso trabalho, eu gostaria de me apresentar melhor e explicar um pouco mais da dinâmica da nossa entrevista. Mário, eu já sei o que você vai falar, eu sei qual é o seu trabalho, eu sei o que você está fazendo aqui. Eu não estou fraudando essa empresa. Quem está fazendo isso é o Murilo. Ele que está desviando dinheiro aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Então você pode pular essa parte e perguntar direto o que você quer saber? Então, aqui no vermelho, deixa o entrevistado continuar falando. Azul interrompe e diz que no momento certo falará sobre e segue com a apresentação. Amarela ignora o que o entrevistado está falando e continua o seu discurso. E a verde interrompe e diz que antes de continuar falando precisa assinar um termo. Muito bem, já vou encerrar. Então, 37 pessoas votaram no que a gente acha que é o adequado, que é interrompe e diz que no momento certo falará sobre, e segue com a apresentação. Estamos agora com o placar aqui, mudou, Laura passou na frente, Felipe veio quente aí, falando que o livro é dele, Vinícius, BNDES está lá em terceiro, Vitor e Silvia está em quinto. Agora, a última situação, pessoal. Então, Letícia, para a nossa entrevista ser efetiva, tem alguns pontos que eu preciso reforçar para você. E um deles é a questão da confidencialidade.
tudo que você passar para mim, independentemente da natureza do assunto, independentemente das pessoas envolvidas, são informações confidenciais e não serão expostas dentro ou fora da empresa. As únicas pessoas que vão ter acesso a essas informações é a diretoria executiva da empresa. Então, a gente garante o sigilo absoluto dessas informações. Tá. Então, Mário, olha só, eu sinceramente não acredito muito no que você está me dizendo, porque várias pessoas já tiveram aqui, e inclusive colegas meus, falaram um monte de coisa e essas informações foram parar na boca de um monte de gente, sabe? Então, por isso eu nem tenho nada para te dizer. Então, a opção vermelha apresenta argumentos organizacionais, profissionais e pessoais. A azul continua sua apresentação. A amarela diz que não tem culpa pelo passado, mas que agora é diferente. E a verde diz que é uma decisão dela confiar ou não. Tudo bem, pessoal, vamos votar aí, tá acabando. Vamos ver quem é o grande ou a grande vencedora aí do livro. Vou dar um pouco mais de suspense. 3, 2, 1. Muito bem, a maioria acertou, que apresenta argumentos organizacionais, profissionais e pessoais. Vamos ver então, pessoal, como ficou o placar aqui. Final, então, em terceiro lugar, a Aline Baldoni. Parabéns, Aline. Em segundo, Vinícius do MDS. E o grande ou a grande vencedor, o vencedor, Felipe. Muito bem, parabéns, Felipe. Victor ficou em quarto e Fernando. É isso aí. E todo mundo ganha, né, Renato? Aê! Todo mundo ganha na experiência, muito bem. Ah! Isso já é técnica de entrevista, né? Já joga aí uma pergunta. Muito bom. Espero que tenham gostado da dinâmica. E aí agora a gente vai explorar cada uma dessas alternativas, explicando por que a gente acha que cada alternativa ela tem, por que a gente escolheu aquelas opções, tá? Mas vamos lá, tá contigo, Thiago. Obrigado, Renato, parabéns aos que estavam no pódio e aos demais também. Tatiana, acho que você pode voltar então à nossa apresentação. Como eu mencionei um pouco no começo da aula, pessoal, a gente vai fazer uma divisão e eu vou começar aqui a nossa discussão tratando um pouquinho dos aspectos jurídicos e estratégicos, digamos assim, do planejamento e da realização das entrevistas. E depois o Renato vai voltar com uma discussão mais técnica comportamental. Tá? Como o Renato falou, ao longo dessa experiência enorme de 4.300 entrevistas, né, tem técnicas específicas que são bastante úteis para a gente aprender. Então, podemos passar, Tatiana, para o próximo slide. O principal conceito, pessoal, que é importante todos terem em mente é que a entrevista ela é um dos instrumentos de obtenção de informações em uma investigação interna, né? Quem trabalha com investigações internas tende ou existe, pelo menos assim, quem começa a trabalhar com investigações ou quem está ali no começo de uma atuação profissional com esse tema, geralmente tem muita ansiedade para participar de entrevistas, né, que é o momento em que você, né, tem ali uma interação face a face, muitas vezes é o momento em que você vai ver pessoalmente aquela pessoa que que foi mencionada na alegação e que você já leu, né, muitas vezes leu os e-mails relevantes. Então, existe, logicamente, né, é humano, uma certa expectativa para a realização da entrevista. E isso, muitas vezes, pode ser ruim. Por quê?
A entrevista é um dos instrumentos de obtenção de informações, ela não é o principal desses instrumentos, então é importante entender a entrevista como uma etapa da investigação e não como o ápice ou a conclusão ou o principal momento da entrevista, tá? Ela então precisa ser entendida, né, dentro do seu lugar próprio dentro de uma investigação, para que não se crie expectativas excessivas, muitas vezes por parte do cliente, muitas vezes por parte do próprio time de investigação com relação à sua realização. E existem, logicamente, diferentes tipos de entrevista. É claro que não existe uma sistematização única a respeito de que tipos de entrevistas, né? Não existe uma tipologia, né? Não é um conceito regulado em que a gente vai ali ter uma pré-determinação do que é uma entrevista de cada tipo. Mas, na nossa experiência profissional, eu sempre entendo que é útil você separar ou você dividir as entrevistas em basicamente 3 tipos, né, de acordo com os seus objetivos e com as suas características. A primeira delas é uma entrevista de informação, né? Eu costumo me referir a essas entrevistas de informação como aquelas entrevistas iniciais, que muitas vezes podem acontecer no primeiro momento de uma investigação, e que serve essencialmente para você entender melhor do que você está tratando, ou seja, entender qual é a alegação, o que a alegação diz especificamente, ou seja, ela tem o objetivo de muitas vezes ajudar você a definir o escopo de uma entrevista. E isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, pessoal, as comunicações que são recebidas, a gente vai ver, né, que as entrevistas podem ter diferentes... As investigações podem começar por diferentes gatilhos, né, como vocês já devem ter tratado na primeira aula com o Zé Alexandre e com a Camila, mas às vezes você não tem ainda, com base simplesmente numa primeira informação, condições de definir o que é o escopo e como né, delimitar o que vai fazer a sua investigação. Então, essas entrevistas de informação, elas, às vezes, são essenciais, sobretudo, por exemplo, com o denunciante, se o denunciante estiver, né, se identificado, estiver disposto a prestar mais informações. Então, são entrevistas com objetivos específicos e que tem a ver com a alegação que está sob investigação. Um segundo tipo de entrevista são o que a gente chama de entrevista de contexto, né? Porque para fazer uma investigação, primeiro você precisa ter uma compreensão do ambiente em que você está navegando, né? As empresas, obviamente, existem melhores práticas, existem né, padrões de atuação, sobretudo se você está falando do mesmo setor, mas cada empresa é um universo. Ela tem lá a sua forma de fazer negócio, ela tem as suas práticas internas, ela tem os seus relacionamentos e as suas especificidades. Às vezes ela tem até o seu próprio léxico, né? Quanto mais especializada é a atuação daquela companhia, às vezes você tem terminologias, às vezes você tem práticas, às vezes você tem... e é muito importante que você, ao começar uma investigação, tenha o cuidado de entender essas realidades, até para não julgar ou avaliar, eventualmente, questões específicas fora de contexto, ou pular para conclusões, ou perder, eventualmente, informações úteis, porque você não tem a compreensão exata do ambiente em que você está realizando a sua investigação. Então, essas entrevistas de contexto, elas têm essa finalidade, né? Ajudar você a se contextualizar dentro da investigação que está sendo realizada. Elas têm que ser feitas com cuidado, obviamente, por conta de razões de confidencialidade, mas são as entrevistas em que você vai tentar entender os negócios e as atividades da companhia, como funcionam o ambiente de controle, as políticas e procedimentos específicos. Às vezes é útil você entender as relações interpessoais que existem dentro daquela companhia, às vezes um organograma, né, ou um org chart vai te dizer uma coisa, mas na realidade não é bem assim que as coisas funcionam. Então é útil para você entender essas realidades. E, por fim, a entrevista, que quando a gente fala de entrevista, é aquela que vem à mente, né, naturalmente, das pessoas, que é a entrevista de confronto, gente. Mas é importante deixar claro aqui, né? Quando a gente fala de confronto, a gente não está falando de confronto entre pessoas, né? Não é que você vai chegar lá e confrontar o entrevistado. Mas é um confronto entre fatos e declarações, né? Então, muitas vezes você tem documentos, você tem informações, você tem dados, e essa entrevista é a oportunidade em que você vai colocar essas informações diante das pessoas sobre as quais você quer obter declarações, ou seja, com relação àquele fato, o que efetivamente aquela pessoa tem a dizer, né?
e esclarecer inconsistências. É a oportunidade que você tem de eventualmente obter uma informação que você tem dados conflitantes a respeito daquela informação, às vezes vai te dar um caminho que não estava evidente, né, do mero exame dos documentos, ou seja, são entrevistas em que, de fato, você vai obter essas informações a respeito dos fatos e declarações, tá? Então, basicamente, antes de você fazer entrevistas e antes de você planejar as entrevistas, você precisa entender quais são os objetivos e características de cada uma dessas entrevistas que você está planejando. Então, para isso, como eu disse, não é uma categoria estanque, não são categorias pré-estabelecidas ou regulamentadas, mas ajuda, né, a que você tenha uma visibilidade a respeito de que tipo de entrevista você vai realizar e qual é o objetivo que você tenha na cabeça para a sua realização. Então, vamos seguir adiante. Travou aqui. Ok. Então, entendido qual é o tipo de entrevista e quais são os objetivos, o seguinte problema, ou o seguinte item de planejamento, pessoal, é quais são os fatores que você precisa considerar na hora de planejar as suas entrevistas. Eu fiz o slide aí e coloquei por último, né, a questão da lei aplicável, mas pensando um pouco aqui antes da gente começar a aula, eu acho melhor a gente abordar primeiro, né. É importante entender a lei aplicável, pessoal, especialmente para aquelas pessoas que atuam em investigações que às vezes implicam diferentes jurisdições, né. Às vezes a investigação que você está realizando no Brasil, que tem o objetivo de obter informações e documentos, o direito brasileiro pode não ser o único regime legal relevante para essa investigação. Podem haver considerações de direito estrangeiro, podem haver requisitos de direito estrangeiro, sobretudo hoje em que você tem preocupações de privacidade, preocupações de proteção de dados, preocupações, às vezes, trabalhistas, preocupações de uma série de naturezas que exigem do time de investigação que se entenda qual é a lei aplicável àquele processo de investigação e qual é a lei aplicável àquele processo de entrevistas, tá? Então, é sempre útil você pensar nisso antes de considerar os próximos fatores que a gente vai abordar, tá? Em primeiro lugar, quem entrevistar, né? Existe um rol enorme de pessoas que eventualmente podem ser, cuja entrevista pode ser interessante para o seu processo de investigação, tá? Eu coloquei aqui os 5 mais comuns na nossa experiência, e para cada um deles você tem condições ou preocupações distintas. De novo, a ideia aqui não é dar para vocês um mapa, né, ou um manual de instruções de realizar entrevistas, mas apontar aqueles elementos que mais comumente precisam ser considerados na hora de você fazer as suas entrevistas. Então, o primeiro ponto é, vou entrevistar o denunciante? Isso é uma possibilidade no meu processo de investigação? Às vezes o denunciante se identificou e o denunciante tem a intenção e a vontade de colaborar. Então, ele está ali, ele se coloca à disposição, você tem a oportunidade de conversar com ele. Às vezes você não tem essa possibilidade. Às vezes é uma denúncia anônima, às vezes é uma denúncia que não é anônima, mas que o denunciante não deseja oferecer informações adicionais, e tudo isso precisa ser pesado com os regimes de proteção ao denunciante que existem hoje nos programas de compliance mais sofisticados ou mais bem desenvolvidos, né? Praticamente todos os programas de compliance que são considerados os melhores exemplos de programas hoje contêm dispositivos que protegem a identidade do denunciante, né? Inclusive o seu desejo de permanecer anônimo, se ele assim se manifestar. Então, é preciso ter muito cuidado na forma como você aborda o denunciante, naquelas empresas que têm canais de denúncia que permitem o diálogo, ou seja, permitem a troca de mensagens, né? A forma como você procura essa entrevista, os mecanismos que você vai oferecer para que o denunciante possa prestar informações adicionais, opções, por exemplo, né? Se o denunciante não deseja se identificar, mas ele aceita uma conversa telefônica, você pode dar um número de telefone para que ele ligue e aí você conduza a entrevista. Obviamente não é uma entrevista no formato tradicional, né, presencial e tudo, mas é uma opção. Então, as considerações para se
entrevistar ou não o denunciante tem a ver com isso, né, com a proteção da identidade do anonimato, com não fazer de uma forma que isso não possa ser interpretado como uma tentativa de quebrar essa proteção, e que o denunciante se sinta confortável de compartilhar mais informações com o time de investigação. O segundo grupo são aquelas pessoas chamadas pessoas de interesse, ou seja, pessoas que tenham conhecimento relevantes para te ajudar, tá? São diferentes, ou a gente considera que são diferentes das testemunhas, porque a testemunha geralmente é aquela que tem uma participação direta nos fatos, que viu determinada situação, que estava copiada em determinado e-mail, que tinha uma visibilidade, às vezes a pessoa até participou da conduta, mas sem necessariamente entender o que estava acontecendo, ou sem ter aí as implicações daquilo que poderiam acontecer, tá? Então, existe uma diferença entre pessoas de interesse e testemunhas que é determinada ali pelo nível de participação nos fatos, ou nível de conhecimento daquilo que você está investigando. Tem a entrevista com o denunciado, que como eu mencionei, né, normalmente é aquela entrevista que gera mais expectativa, que as pessoas ficam ali mais ansiosas, digamos assim, para conduzir, que exige alguns cuidados específicos que a gente vai tratar um pouco mais para frente. Então, a entrevista com o denunciado vai ser um tópico específico que a gente vai discutir com um pouquinho mais de cuidado, mas naturalmente uma das pessoas que você deve considerar entrevistar numa investigação. E, por fim, terceiros. Aqui, pessoal, eu posso dizer de experiência própria que são raras as situações em que você vai buscar entrevistar um terceiro num processo de investigação, tá? Essencialmente porque é um processo estritamente confidencial, ele envolve questões que são muito preocupantes, ele envolve, obviamente, questões que são muito sérias. Se você está, por exemplo, num processo de investigação em colaboração com as autoridades, né, você já chegou num momento em que você compartilhou a existência daquela investigação com as autoridades, isso pode gerar preocupações de confidencialidade. O terceiro pode não necessariamente cooperar e ele não tem, né, por não ter um vínculo prévio com a companhia, ele não está sujeito a determinadas obrigações ou expectativas, né? Então, é importante que essa decisão de entrevistar ou não um terceiro seja tomada no caso concreto e que considere, né, o nível de relacionamento, a utilidade esperada daquelas informações que aquele terceiro pode oferecer, a cooperação, a chance de que aquele terceiro vá cooperar ou aceite eventualmente assinar um acordo de confidencialidade antes da realização da entrevista. Então, esse é um tipo de consideração que deve ser feita com bastante cuidado, mas que é importante que vocês tenham em mente, pessoal, que essa é uma possibilidade, tá? É óbvio que ela é uma possibilidade que deve ser pesada com todas as suas consequências e riscos, mas é algo que deve estar aí dentro do radar de um time de investigação. A terceira consideração, né, é quando entrevistar, pessoal. A entrevista geralmente é mais útil quanto mais avançado você tiver no processo de investigação, ou seja, quanto mais informação você tiver para embasar a sua entrevista, melhor. Então, via de regra, a entrevista, a decisão de quando entrevistar cada uma dessas pessoas depende do nível de compreensão que você já foi capaz de obter com relação aos fatos. Depende de você já ter conseguido identificar documentos e informações úteis que possam embasar o seu processo de entrevista. E a ordem das entrevistas também funciona. É claro que a gente não está tratando aqui de depoimentos ou de um procedimento judicial ou administrativo, né, em que você tem ali uma regulamentação jurídica, né, legal, né, da ordem em que as pessoas se manifestam num processo, e na medida do possível essa determinação jurídica e legal de quem fala, né, o acusado geralmente fala no final, né, ela pode ser uma analogia útil para a sua entrevista, mas não se prendam necessariamente por isso. Não se trata, obviamente, de um procedimento acusatório, não se trata, obviamente, de um procedimento sancionador, então você tem aí a liberdade de definir a ordem em que você vai realizar as suas entrevistas. Mas, obviamente, essa deve ser uma decisão pensada, né? Ela não deve ser uma decisão conduzida pelas agendas internas das empresas. Então, a gente teve ali o caso, né, do entrevistado que senta e diz, eu só tenho 45 minutos, é tudo que eu posso falar com você, e
se não for nesse período, não vai acontecer. Essa é uma posição ruim, né, de você estar. Então, ainda que você possa se sentir premido ali pelas circunstâncias para dizer, não, então eu vou aproveitar e vou conversar com ele agora, e depois eu converso de novo se eu precisar esclarecer algum fator, isso nem sempre é o ideal, né? Então, a agenda dos entrevistados não deve também interferir na definição da ordem em que as entrevistas vão ser realizadas, né? É preciso pensar e planejar direitinho em que ordem que essas entrevistas vão acontecer. Mas é claro, né, e a gente sabe que as coisas funcionam assim, a realidade é sempre mais complexa do que o que a gente planeja, né, que você pode eventualmente enfrentar fatores que podem ali afetar o tempo de realização das entrevistas. Às vezes pode ser uma situação simples, como, por exemplo, férias. Então, uma pessoa que deveria ser entrevistada numa determinada data vai sair de férias, e aí é preciso avaliar a conveniência de eventualmente antecipar ou adiar essa entrevista. Às vezes a pessoa tem uma situação mais séria, né, por exemplo, uma licença médica, em que é muito complicado você, até do ponto de vista jurídico e trabalhista, você acessar uma pessoa para uma entrevista durante um pedido de licença médica. Às vezes as pessoas decidem se desligar da companhia durante a investigação, e aí você precisa eventualmente mexer ali na ordem das entrevistas que você vai realizar. Então, é assim, o planejamento ele deve ser feito de uma forma consciente, considerando esses fatores que eu expus aqui, mas você precisa ter a capacidade e a flexibilidade também de se adaptar às situações que acontecem, que podem afetar o tempo da realização das entrevistas, né? O importante, pessoal, é que não seja algo impensado no sentido de alguém te liga e diz, o sujeito está com uma agenda complicada, ele só está em São Paulo 3 dias por semana, né? Isso costumava ser um problema, hoje é um problema menor, mas ele só está no determinado local em uma determinada data, dá para você entrevistar ele em outra data? Às vezes você quer aproveitar a oportunidade e responde e diz, não, sim, claro, e tal, sem pensar em como isso vai afetar o seu plano de investigação. Então, a dica aqui é, pense sempre em como essas coisas podem afetar o seu plano de investigação, esteja pronto a se adaptar, mas faça isso de uma forma consciente. Podemos seguir. Então, você chegou lá, entendeu quais são as entrevistas que você vai realizar, quais são os objetivos e características das entrevistas, você já entendeu a sequência em que as entrevistas vão ser realizadas, se você tiver um pouco de sorte, nada vai interferir nessa sua organização. Como é que você se prepara para uma entrevista? Em primeiro lugar, você precisa entender qual vai ser o local em que a entrevista vai ser realizada, né? É um local que precisa garantir uma certa neutralidade, né, ou uma certa confidencialidade. Conduzir, por exemplo, entrevistas na sala do gestor da pessoa entrevistada não é uma boa ideia, porque aquela pessoa já pode se sentir intimidada, ela já pode se sentir que o emprego dela está em jogo, ela pode se sentir pressionada pelo simples ambiente, né, em que ela se encontra, né, ou então, se eventualmente a pessoa denunciada tem ali, ou se você pode não saber, mas às vezes o gestor tem alguma participação nos fatos, ou aquela pessoa até agora não revelou essa informação, e está ali numa sala com uma foto ali do gestor com a família dele toda, a pessoa pode se sentir naturalmente intimidada a eventualmente fazer a trazer uma informação que possa prejudicar, ou que ela acredite que possa prejudicar aquela pessoa, né? Então, é importante que o local de realização das entrevistas seja um local neutro, né? Ou seja, seja um local em que aquela pessoa não está excessivamente confortável, a ponto dela poder interromper a entrevista para atender um telefone, mas também em que ela não se sinta excessivamente pressionada pelas circunstâncias, né? E é preciso que o local seja confidencialidade, né? Em locais, por exemplo, em que existe open office, né? Em que as pessoas vão ver aquela pessoa sendo entrevistada, né, ao passar pelo corredor, ou aí ao banheiro, ou aí à copa, não são lugares ideais, porque vocês, né, quem trabalha com esse tema sabe que às vezes podem haver ali reações emotivas ali durante a entrevista, e a pessoa pode se sentir constrangida se estiver num local que não assegure a confidencialidade. Então, escolha, pessoal, o local de entrevista de uma forma pensada, de uma forma estratégica. Quem são os entrevistadores, né? Quem vão ser as pessoas que vão participar daquela entrevista, né? Eu costumo ter preferência por times menores, por exemplo, de investigação, mas eu já participei de situações em que, por circunstâncias variadas, o cliente queria que todas
todas as, né, o time de investigação estivesse completo e você tinha lá 8 pessoas entrevistando um sujeito sentado sozinho do outro lado da mesa. Isso pode ser, né, pode intimidar, pode gerar uma preocupação maior, pode ter uma circunstância assim. Então, pense bem quem vão ser os entrevistadores, né, de quantas pessoas você efetivamente precisa dentro da sala, quantas pessoas efetivamente precisam participar daquele processo de entrevista. Prepare bem, pessoal, roteiros e documentos de suporte, né, roteiros com perguntas bem definidas, bem estabelecidas, em que a documentação de suporte seja citada na ordem em que você idealmente vai tratar dos determinados assuntos. É claro que o roteiro ele é um roteiro, você pode desviar desse roteiro se as circunstâncias justificarem, mas um roteiro bem preparado, com a documentação de suporte bem preparada, com uma pastinha em que os documentos estão ali, que você precisa e puxa um documento, são muito importantes para que você possa conduzir a sua entrevista sem perder tempo, sem interrupções, né? Pior coisa numa entrevista é você precisar de um documento ali no momento chave e de repente não acha o documento não está ali, né? Fora o fato, né, da confidencialidade das informações. Então, a entrevista, pessoal, tem que ser muito bem preparada, o roteiro tem que saber, quem vai fazer a entrevista tem que conhecer muito bem o roteiro, porque às vezes você tem um tema que você pode antecipar, então, eu tenho aqui esse tema que é o item 10 do meu roteiro de entrevista, mas eu estou vendo que a entrevista está evoluindo para aquele tema, eu tomo a decisão de puxar aquele tema e colocar esse tema no lugar, né? O Renato vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é aquele quiz, né, que a gente falou, de você acabar, porque o entrevistado eventualmente está oferecendo uma informação muito útil, você deixa que ele tome o controle da agenda da entrevista e fale sobre o que ele quer. Não é bem isso, mas você pode ali, dentro do que você entende do roteiro, às vezes adaptar o roteiro. Então, o entrevistador principal, aquele que está fazendo as perguntas, ele precisa ter um conhecimento suficientemente bom do roteiro para poder puxar os assuntos ou para poder criar ali a sequência em que aquilo vai ser tratado. Então, a preparação essencialmente local, né, e os documentos e roteiros de suporte da tua entrevista. Então, você fez tudo isso e chegou lá no momento de sentar e começar uma entrevista, né? A primeira coisa, pessoal, no começo de uma entrevista, existe uma preocupação jurídica aqui, e que é especialmente relevante no direito americano, né, que é o regime em que esses assuntos estão talvez mais avançados, que é o famoso Upjohn Warning, né? O Upjohn Warning é uma linguagem que os advogados americanos precisam expor ao entrevistado no começo de uma entrevista, e que essencialmente diz a ele que aquele advogado está representando a companhia ou está representando o seu cliente e não o entrevistado, que aquelas informações vão ser utilizadas da forma como a companhia decidir, que a confidencialidade pertence e a decisão de abrir mão dela pertence à empresa, e que tem aí algumas fórmulas linguísticas que o advogado precisa utilizar, né? Se vocês cresceram aí vendo filmes americanos, vocês devem estar familiarizados com aquilo que todo policial do filme americano diz para o sujeito que é preso, né? Que você tem o direito de permanecer calado, se você não permanecer calado, tudo que você disser poderá... Isso se chama Miranda Warning, é mais ou menos isso, mas no contexto de uma investigação privada, em que não se trata de um agente de Estado, mas a ideia é a mesma, é uma linguagem que precisa ser revelada ao entrevistado. No Brasil, não existe um requisito semelhante, tá? Mas é uma boa prática e é uma recomendação que se deve adotar, que esses assuntos sejam esclarecidos para o entrevistado. Então, o entrevistador precisa esclarecer o propósito da entrevista, o entrevistador precisa esclarecer que ele está ali, né, prestando um serviço como advogado da empresa e não da pessoa que está sendo entrevistada, que aquela pessoa, se for um funcionário, né, ele tem obrigações ali de confidencialidade, mas que o sigilo entre o advogado e o cliente pertence à empresa contratante e que a empresa pode decidir como tratar aquelas informações que estão sendo fornecidas na entrevista, tá? É importante isso, pessoal, e para aqueles que são advogados aqui, existem regras de ética e conduta que estão ali na essência de como nós devemos conduzir a nossa profissão, que apesar de não existir um dever regulamentar específico, né, demandam do advogado uma postura de transparência,
uma postura de lealdade, né, uma postura de honestidade e de postura com qualquer pessoa e não só com seu cliente. Então, você tem ali a obrigação de prestar esses esclarecimentos para que a pessoa não seja induzida em erro, tá? Então, tudo isso precisa ficar muito claro no começo da entrevista. Se o entrevistado manifestar uma incerteza ou um desconforto, né, ou disser, eu só quero falar se eu tiver o meu advogado. Como, de novo, voltando aos exemplos do quiz que o Renato conduziu, pessoal, o entrevistador jamais pode aconselhar o entrevistado. Tá? Então, vocês têm que aí segurar, às vezes foi difícil marcar aquela entrevista, a pessoa foi evasiva durante todo o processo, finalmente você conseguiu colocar a pessoa na sala ali para conversar com você, e aí no começo da entrevista a pessoa fala, quer saber de uma coisa? Eu não sei se eu deveria falar com você, né? O entrevistador, nesse momento, pessoal, não pode jamais aconselhar o entrevistado. Primeiro porque você não é o advogado dele, então não é seu papel aconselhá-lo com relação a se ele deve ou não deve falar, com relação a se ele deve ou não deve falar. O que você pode fazer é dizer, olha, estas são as cautelas que estão sendo tomadas para que esses assuntos permaneçam em confidencialidade, ou seja, você oferece informações técnicas a respeito do procedimento de investigação, mas se a pessoa se estiver desconfortável, a decisão de seguir ou não seguir com a entrevista deve ser única e exclusivamente dela, tá? Você jamais pode dizer, não, fala comigo, não tem problema, não, aqui a gente está, né, num ambiente... Isso não pode acontecer. Você não pode, de forma alguma, aconselhar o entrevistado. Se ele manifestar uma dúvida, ele deve decidir se ele quer seguir ou não com a entrevista. E se ele pedir um advogado, pessoal, ele está exercendo um direito e esse direito deve ser respeitado. Se a pessoa disser, eu prefiro conversar com você depois que eu falar com o meu advogado, o entrevistador deve interromper a entrevista e dizer, muito bem, então, depois que você tiver a oportunidade de se consultar com o seu advogado, a gente vai entrar em contato com você e vai remarcar essa entrevista, tá? Então, é importante vocês terem isso em mente. Eu já enfrentei situações em que o cliente virou para mim e falou assim, mas você está louco? Por que a gente não vai entrevistar o sujeito está ali dentro da sala, você vai dizer para ele que ele pode outro dia voltar? Essa é uma situação em que você tem que dizer ao cliente, eu não posso prosseguir numa entrevista com uma pessoa que está se manifestando de forma inconfortável desse jeito, ou que está pedindo um advogado, tá? Então, esse é um momento em que vocês também precisam ser capaz de mostrar para o seu cliente por que você está seguindo dessa forma. Ao longo de toda a entrevista, pessoal, escuta ativa e respeitosa, ou seja, uma postura que demonstre interesse, uma postura que demonstre abertura, uma postura que não seja de julgamento. Eu também friso muito isso quando eu dou treinamentos, dentro do escritório, fora do escritório, né? O entrevistador jamais pode ser o julgador, né? Fazer expressões faciais, fazer manifestações, fazer comentários, né? Isso não pode acontecer. A escuta tem que ser ativa e tem que ser respeitosa. E se você enfrentar uma situação em que outras pessoas ali que estão na sala da entrevista, muitas vezes você não tem o controle total, né, de quem decide participar de uma entrevista. Se você vê que a coisa está indo para um lado em que está havendo falta de respeito, ou que comentários que podem ser, né, de julgamento ou coisas assim, você pode propor um intervalo, conversar com a pessoa que está fazendo isso para que isso não aconteça, tá? Então, a escuta deve ser ativa e respeitosa. O Renato, obviamente, vai entrar em muito mais detalhes sobre a postura e comportamento do que eu. Evitar interrupções, ou seja, você não pode interromper para atender um telefonema, você não pode interromper para mandar um e-mail, você não pode interromper para circunstâncias que não sejam ali da entrevista. Evitar interromper a pessoa quando ela está falando, então deixa ela terminar o raciocínio, deixa ela falar um pouquinho. Às vezes o silêncio é uma forma, né, muito útil para você fazer com que a pessoa continue falando. Então, em vez de ter uma pergunta, em vez de você interromper a pessoa e fazer a pergunta, anota a sua pergunta, espera ela terminar de falar, depois você faz a sua pergunta. Ou seja capaz também, pessoal, de ter sensibilidade e oferecer interrupções no momento apropriado, tá? Se a entrevista está muito longa, se a entrevista está muito tensa, se a entrevista, né, você também deve ter a sensibilidade de dizer, vamos fazer uma pausa, 10 minutinhos, a gente toma uma água, toma um ar e depois a gente retoma. Então, você deve evitar interrupções, mas saiba que, às vezes, uma interrupção é até humana, né? Se uma entrevista está sendo muito longa, é importante também você dar essa oportunidade. Estou vendo que tem uma mão levantada. Laís, você quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Você está no mudo.
frase mais falada da pandemia, né? Meu Deus. Não, eu ia só fazer uma pergunta, uma provocação, na verdade, que é uma coisa que a gente ouve bastante, queria essa percepção também, o pessoal, quando o entrevistado, por exemplo, está com o celular e ele pede para atender a ligação, não quando a gente interrompe, né? Ele está com o nosso, obviamente, a gente evita, mas quando ele toca o dele, você dá liberdade para ele falar? Não, enfim, acho que é legal abordar essa perspectiva. Muito legal. Aí você me deu até uma dica aqui de uma coisa que faltou, né? Geralmente, nos começos das entrevistas, eu faço isso. Eu pego meu telefone e digo, eu vou deixar o meu telefone aqui para evitar interrupções. Se você puder fazer o mesmo para a gente ter uma entrevista mais né, que seja mais eficiente, eu agradeço. Às vezes as pessoas normalmente aceitam, às vezes as pessoas falam, não, eu estou esperando uma ligação urgente e tudo, e aí você diz, olha, a gente prefere que não seja interrompida, se você puder deixar para atender ao final. Em 99% dos casos, isso costuma funcionar, tá? Se mesmo assim a pessoa insistir para atender o telefone, você não pode impedi-la de atender o telefone. Então, você também tem que ter essa sensibilidade que você também não pode tomar o telefone da mão da pessoa ou impedir ela de atender um telefonema. Então, se você sentir que, mesmo depois de você ter dito 1, 2 vezes, a pessoa ainda insistir, a minha visão é que você não tem como impedir, deixa. Obviamente, se ela puder atender dentro da sala ou ela permanecer dentro da sala, é o ideal. Mas é isso, o entrevistador ele tem um limite na capacidade que ele tem de influenciar aquilo que o entrevistado vai fazer. Então, o Renato também levantou a mão aí. Renato, fica à vontade. O que eu ia sugerir é o seguinte, isso já é muito comum acontecer, quando começa a tocar o celular do entrevistado, eu geralmente pego e falo o seguinte, se for da sua família, atenda. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dando 2 mensagens, e aí falando da questão do comportamento, né? Você está dando a mensagem de que você se importa com a família da pessoa, e isso já cria uma empatia, vai aproximando da pessoa. E a segunda mensagem é o seguinte, se for da empresa, não atenda, porque esse momento da entrevista é mais importante do que qualquer reunião. Se você você entrevistador, não der importância para a entrevista, ele não vai dar. Então, isso é importante. Não que, se ele pegar e falar, não, mas não tem como, eu tenho que atender, tudo bem, você não pode proibir a pessoa de receber, mas você pode trabalhar isso na mente dele. Essencialmente, o efeito que eu consigo quando eu digo para a pessoa, eu vou deixar meu celular aqui do lado, tá? Porque então isso também passa essa mensagem de que eu não vou ficar me distraindo e a pessoa, até por uma questão normalmente funciona, tá? Então, eu vou te falar, na minha experiência, eu tive pouquíssimas situações em que a pessoa insistiu em atender e atendeu, e aí, efetivamente, a gente não tem muito o que fazer. Obrigado, Laís. Então, vamos lá. Por fim, pessoal, esclareça dúvidas, né? Às vezes as pessoas têm... esclareça dúvidas que você tenha. Então, às vezes você tem dúvidas, você ficou ali com uma coisa que não está muito bem clara, você... né? E às vezes a gente tem essa tendência, eu não vou ser chato de ficar insistindo nesse ponto e tal, mas você precisa tirar dúvidas se você as tiver, tá? Às vezes você pode fazer isso de forma mais... ficou com uma dúvida, acha que não é aquele momento de tirar, segura a sua pergunta até um pouquinho mais para frente e fala, desculpa eu voltar naquele ponto, mas você pode me dizer só uma vez mais, ou me esclarecer um pouquinho mais aquilo ali. Então, eu tenho uma mania de quando eu estou lá fazendo as minhas anotações, eu coloco um ponto de interrogação em alguma coisa que não ficou claro para mim, porque aí depois eu folheio o roteiro e se eu vejo um ponto de interrogação, eu sei que tem alguma coisa ali que está me deixando em dúvida. E abra para as outras pessoas também que estão entrevistando com você, se for o caso, para ver se elas têm dúvidas também. Aconteceu, assim, 1 milhão de vezes na minha carreira profissional, em que a pessoa que estava ali junto comigo fazendo a entrevista teve uma dúvida que eu nem sabia que eu tinha. Então, é importante que você tenha também essa abertura para o resto do time, para fazer perguntas, para tirar dúvidas ou para te ajudar a chegar ali a informação correta. E mantenha um controle de pendências e acompanhamento. Às vezes o entrevistado fala assim, olha, eu não estou com a informação aqui agora, mas eu consigo recuperar isso fácil, eu não tenho esse dado aqui agora, mas eu posso te passar posteriormente, eu não tenho aqui essa lembrança, mas eu vou verificar e eu posso te dizer. Controle as pendências, tá? Saiba o que a pessoa te prometeu, ou o que você prometeu também, porque às vezes isso pode acontecer, para que você depois não fique lá, né, acabou a entrevista, o que foi mesmo, que foi aquela informação que ele ficou me devendo, ou que essas coisas se percam, né, no meio de uma investigação. Tem muita coisa para fazer, né, mas essas pendências têm que estar
bem controladinhas, tá? Eu costumo, na minha coisa de anotações, eu crio um quadrinho, ali um cantinho, numa folha em branco do roteiro, em que eu coloco pendências, e aí eu vou listando ao longo da entrevista o que eu acho que são as pendências. Ao final você bate com o time e vê se o que tem. Rubem, eu vi sua mão levantada aí, fica à vontade. Se você nota o desconforto, você insiste muito na sua dúvida ou você vai até um determinado ponto e para? Porque isso acontece demais, né? Assim, você precisa insistir para ter certeza de que você fez aquilo possível. É igual a história do telefone. Você precisa insistir, você precisa tentar chegar ao que é a informação que você acredita que está ali, né? Se você tem alguma desconfiança, ou se você não... Mas em determinado momento, eu acho que, né, depois de um certo tempo, pode ficar claro que aquela pessoa não vai cooperar e não vai te dar aquela informação. Então, você tem que ter um pouco dessa avaliação. Você não pode segurar o osso com tamanha vontade que depois o resto da entrevista toda se perde porque você não foi adiante, né? Então, eu acho que você tem que ter também um pouco de compreensão para dizer, bom, daqui eu não vou tirar mais nenhuma informação e esse é o momento de seguir adiante. É só no caso concreto que você vai saber nesse momento, mas não desista da primeira vez, né? Ou tenha certeza de que você, de fato, tentou todo o possível para conseguir aquela informação. Uma coisa que eu faço, às vezes, eu abandono a discussão naquele momento, mas eu volto à pergunta depois de um tempo, entendeu? Isso pode ser usado, inclusive, de forma estratégica, né? Você tá bom, então. E aí, naquele outro dia, o que aconteceu, e depois de um tempo, você volta e fala, mas vem cá, ainda não ficou claro para mim aquele ponto que você mencionou. Você pode me ajudar a entender? E aí, com isso, às vezes, você consegue superar essa resistência. Renato, não sei se você tem algum comentário, ou a gente pode passar para o André. Não, pode passar. Olá, eu estou com um problema na minha empresa, queria aproveitar esse fórum aqui para me aconselhar, porque eu cuido do canal de denúncias e recebi uma denúncia de assédio sexual. E esse tema é bem sensível da gente abordar, né, especialmente com um denunciado, né, eu chegar para ele e falar, você assediou sexualmente uma pessoa? Eu não sei, que conselho vocês podem me dar para conduzir essa abordagem com essa pessoa, se eu já posso diretamente falar, olha, você foi denunciado e eu preciso esclarecer os fatos, ou eu tenho que tatear o assunto até chegar num tema próximo, mas não tão direto. Como conduzir? Olha, eu acho que a primeira dica, na verdade, vem antes da entrevista, viu, André, que é a sua capacidade de coletar informações úteis a respeito da denúncia antes de chegar ao denunciado, tá? O que quer dizer com isso, né? Por exemplo, como você deve ter visto, né, na primeira aula, né, você tem uma série de fontes de informação numa investigação. Você tem as mensagens internas, você tem os e-mails internos trocados, você tem instrumentos de mensagem de chat dentro da companhia, você tem o denunciado, você tem pessoas que o denunciado pode apontar como tendo testemunhado aquela situação. A minha dificuldade está justamente aí, porque é chão de fábrica e a pessoa trabalhava isolada. Não há testemunha nenhuma. A gente tentou buscar através de câmeras, tentou buscar comentários de colegas para ver se saía dali algum indício. Não tem nada. Então, a única coisa que hoje me resta é falar com o denunciado. A dificuldade justamente é essa, porque não tenho evidência de câmera, eles trabalhavam só os dois, num local que só os dois tinham acesso, sem câmera, então é a palavra da vítima contra a palavra dele. Mas eu já percebi pela postura e a forma como a vítima está reagindo que tem indício que ela não está mentindo, mas a gente nunca sabe, não pode já prejulgar que vai que foi um relacionamento que não deu certo entre os dois, existe uma frustração aí e uma vingança, né? A gente vê muito isso na fábrica. Posso tentar aqui? Claro, Renato. Então é o seguinte, primeiro, quando a gente está falando de entrevista de assédio, ela é infinitamente mais difícil do que uma entrevista de fraude. Por quê? Justamente porque ela é mais subjetiva
ela é intangível, o objeto investigado. A gente está falando de uma fraude, um desvio, é dinheiro e tal, é tangível. O assédio não, o assédio não é tangível e eu entendo que é muito mais difícil, inclusive, de fazer apuração. Mas aí algumas, vamos chamar de dica aí, né? O primeiro ponto é não pensar que é a palavra de um contra o outro. Na verdade, o que precisa ser buscar é a verdade. Então, sim, entrevistar a entrevistada, mas entrevistar com olhar, considerando a possibilidade de ela estar mentindo ou exagerando ou num processo de vingança, e sim, tentar identificar se ela está falando a verdade ou não. E é possível fazer isso. Mas beleza. Aí, beleza. Vou entrevistar o denunciado homem de um assédio sexual? Nunca, eu estou sendo categórico, tá? Nunca entreviste, ou nunca coloque uma entrevistadora mulher para entrevistar um denunciado de assédio sexual, porque ele nunca vai confessar para uma mulher. Eu nunca vi um denunciado de assédio sexual confessar por uma outra mulher. A gente já entrevistou, hoje a gente tem 82% de confissões, né, nessas 4.300 entrevistas, mas nenhum momento um homem vai confessar para uma mulher que assediou sexualmente uma outra mulher. Então, o primeiro fato assim, não, mas eu quero tentar, então, beleza, vai em frente, mas é a dica que eu dou, e aí, qual é o ponto, como que ele confessa? O conceito é esse, eu sei que a gente está super premido aqui pelo tempo, mas o conceito pensa que, imagina que você fuma maconha, tá? Imagina que você fuma maconha. Ninguém precisa confessar aqui, pelo amor de Deus. Mas imagina que você fuma maconha. Você vai confessar para quem? Para o Papa ou para o Bob Marley? Para o Papa ou para o Bob Marley? Para o Bob Marley? Depende, então, seguindo essa linha... Deixa eu só concluir o conceito aqui. Você não vai confessar para o Bob se você está procurando a remissão, porque você sabe que fez errado. Se você está com culpa, você vai confessar para o Papa. Se você acha que aquilo que você está fazendo é certo, você vai confessar para o Bob. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou viajando aqui, não. É simples. Simples não, né? Na prática é bem difícil. Mas o entrevistador precisa estar lá para compreender o seguinte: qual foi a lógica dessa pessoa, se ela realmente cometeu aquele assédio sexual? Ele fez isso porque ele acha que é normal e que a mulher é um objeto, e aí tem que entender isso sem uma abordagem agressiva, porque uma abordagem agressiva ele não vai confessar. E agora, se ele, de repente, ele está se sentindo culpado, porque ele, sei lá, foi um momento que ele estava muito apaixonado e tomou aquela atitude, aí você tem que ir por uma abordagem de papo, ou seja, confessa aqui para mim, porque você está cheio de culpa. Parece meio distante, mas é isso, é você entender qual é o seu comportamento como entrevistador. E uma dúvida, você falar que eu ia comentar, existe um teatro que é permitido no sentido de o entrevistador, por exemplo, nesse caso, abordar, a mulher é gostosa, ir por esse caminho para ver se a pessoa cria essa identidade? Eu não chamo de teatro, porque o que acontece? Você, entrevistador, se você começa a interpretar, igual a história do policial bom, policial mau, sim. As pessoas, a gente não pode subestimar a inteligência das pessoas, ele vai entender, ele vai perceber. Mas, se você tiver uma real empatia, e empatia significa que você entende o porquê que ele tomou aquela decisão, não quer dizer que você concorde com isso, mas você entende, aí ele vai sentir a vontade para falar para você. E só um comentário aqui jurídico, né, antes da gente prosseguir, a mesma coisa se aplica, né, para o entrevistador, ou seja, a posição de lealdade e de transparência do entrevistador impede esse tipo de abordagem, porque você está sendo tendencioso, você está influenciando indevidamente aquela pessoa. Então, o entrevistador, por mais que isso possa, enfim, prejudicar a sua capacidade de obter as informações que você tem, você não pode se utilizar de métodos, como disse o Renato, né, good cop, bad cop, essas questões porque você também prejudica o processo de investigação como um todo, né, você não pode, no processo de investigação, gerar novos problemas para você. Então, a gente também não recomenda esse tipo de abordagem.
Então, vamos seguir? Thiago, eu ia sugerir a gente seguir e pode retomar no final. Estou um pouco preocupada com horários. Então, vamos retomar e a gente deixa perguntas para o final e a gente pode voltar a esse tema, se for preciso. Eu vou ser rápido aqui, então, nas próximas discussões, né? Só para a gente seguir. Então, perguntas que aparecem, então, na questão da documentação e registro da entrevista, né? A primeira delas é, devo gravar ou não devo gravar? Essa é uma pergunta que é muito comum, tá? Minha recomendação é não gravar. A gravação pode inibir as pessoas, a gravação pode fazer com que as pessoas se sintam constrangidas, a gravação pode prejudicar muito a eficiência e a eficácia do seu processo de entrevista. Da mesma forma, a assinatura do entrevistado ao final da entrevista naquilo que a pessoa disse, né? Isso pode deixar alguém de uma forma muito desconfortável, pode deixar alguém de uma situação do tipo não saber como é que aquele documento vai ser utilizado, então a pessoa pode também se sentir muito influenciada a não participar ou a não cooperar. Então, na minha, enfim, opinião profissional, notas de entrevistas são a melhor forma de você documentar e registrar umas entrevistas. Até porque se depois a pessoa quiser dizer algo, né, que ela disse, a entrevista com assinatura tampouco vai ser tão eficaz, porque a pessoa sempre pode dizer, não, eu assinei ali sob pressão, eu estava numa sala com um monte de gente sendo entrevistado e tal, e foi uma assinatura que não... Então, isso na prática não funciona, né? Geralmente você ter outras pessoas na sala, você ter outras pessoas que participam da entrevista e que possam eventualmente testemunhar com relação àquilo que aconteceu, é mais eficaz. E, de qualquer forma, se houver, a gente sabe para os advogados que estão aqui, né, às vezes os clientes insistem em gravar. Se esse for o caso, o advogado a recomendação é que o advogado obtenha o consentimento da pessoa antes de gravar, jamais fazer uma gravação sem informar a pessoa que aquilo vai ser gravado e ter certeza de que ela concorda com aquilo, e que essa concordância esteja registrada na gravação, tá? Então, a recomendação é não gravar. Se houver uma insistência que você não consiga afastar, ela precisa ser transparente. Então, o entrevistado precisa ser informado que vai ser gravado e ele precisa concordar com essa gravação. Se essas condições não forem possíveis, em determinados casos, você pode se recusar, ou seja, o advogado tem essa prerrogativa, né, profissional de não atuar em determinadas circunstâncias, tá? E aí as notas de entrevistas tem sempre uma grande discussão sobre a questão do sigilo advogado-cliente, né? As notas que um advogado faz durante as entrevistas, pessoal, são consideradas instrumentos de trabalho do advogado, né? E como tal, tem a sua inviolabilidade protegida, né, pelas regras que regulamentam o exercício da advocacia, tá? Então, existe nos Estados Unidos uma discussão sobre se as notas ipsis literis são produto de trabalho do advogado ou não, porque precisa ter aconselhamento jurídico para que aquilo seja considerado produto do trabalho do advogado. Acho que no Brasil, na nossa visão, essa discussão não existe, é um instrumento de trabalho do advogado, são as suas notas pessoais que vão informar o aconselhamento que o advogado vai dar ao seu cliente, e, portanto, essas notas estão, sim, protegidas pelo sigilo entre advogados e clientes, e, na nossa opinião, é a melhor forma de você registrar as entrevistas. Se o entrevistado tem advogado constituído, e você sabe disso, você não pode entrevistar uma pessoa que tem advogado constituído para aquele tema, que já manifestou que tem um advogado constituído para aquele tema, sem que o advogado esteja ciente. Então, se por acaso você tiver um processo de entrevista e o entrevistado tiver um advogado e você for informado disso, a partir daquele momento você precisa incluir o advogado em todas as comunicações, né? Você não pode se entender ali diretamente com a parte. Não é uma parte adversa, obviamente, né? Não se trata aqui de um litígio, de uma coisa, mas por analogia, a minha recomendação é que sempre você fale com um advogado, se a pessoa já se manifestou, já constituiu um advogado e já disse que prefere ser assistida por um advogado no curso do processo. A gente está aqui, bom.
Existe no Brasil, hoje em dia, pessoal, uma regulamentação específica para os advogados, que é o provimento 188 da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente sabe que existem discussões hoje em dia para reforma e atualização dessa norma. Obviamente, é um assunto novo, é um assunto em evolução. Essa semana mesmo houve uma decisão do TRF a respeito desse tema, da utilização da investigação defensiva. Então, é uma regulamentação da OAB, e a regulamentação, inclusive, menciona a colheita de depoimentos, né? E por isso a gente entende a realização de entrevistas, ou seja, como um instrumento de trabalho do advogado na realização da investigação defensiva. Mas é importante saber, pessoal, que a realização da entrevista, ela obviamente não tem o condão, não tem o objetivo de substituir a tomada de um depoimento pelas autoridades, tá? Então, nós já tivemos essa discussão em outros fóruns, inclusive com membros do MPF, de outras agências governamentais, em que é importante deixar claro que a realização de uma entrevista, ela não tem o objetivo e não deve ter a expectativa de que ela vá substituir, né, uma oitiva ou uma tomada de depoimento. Acho que aqui o uso da palavra depoimento é muito mais para se referir ao ato de fazer a entrevista, de colher essas informações numa conversa, né, do que propriamente uma tentativa de que aquilo se substitua a um depoimento judicial. Então, eu recomendo que todos vocês, mesmo que não é advogado, leia esse provimento 188 da OAB, porque ele é bastante útil aqui na nossa discussão. Com relação à cooperação do entrevistado, pessoal, para aqueles entrevistados que têm relação de trabalho com a companhia, existe uma expectativa de que ele coopere, ou que ele, que ele tenha uma atitude de cooperação com o procedimento que está sendo realizado, e que transmita informações verdadeiras aí ao seu empregador. Para pessoas que eventualmente não tenham cargo ou função ou estejam sob contrato de trabalho, você pode pensar num termo específico de cooperação, né, assinatura de um termo, e esse termo pode, né, oferecer como contrapartidas a quem vai participar de um processo de investigação o fornecimento de informações. Então, às vezes, aquela pessoa precisa de alguma informação para se defender, eventualmente, num processo criminal, ou num processo, numa discussão, eventualmente, relacionada àqueles fatos, ou num processo de cooperação com as autoridades. Então, a companhia pode, eventualmente, decidir oferecer ou fornecer essas informações para essa finalidade dentro de um acordo de cooperação. E existe sempre a discussão sobre pagamento... Oi, Tatiana, desculpa só te interromper, eu vou pedir só para você ir para as considerações finais para a gente passar o Renato, senão a gente vai ficar sem tempo. A gente pode dar mais para o Renato, para dar tempo, se todos concordarem, a gente fica mais uns 10 minutos. Com certeza. Desculpa, se puder, então, 5 minutos para a gente passar para o Renato. E a pagamento de despesas. Pessoal, em qualquer dessas circunstâncias, é importante que exista transparência, né, e clareza com relação a essas relações, sobretudo se isso for parte de um processo de cooperação e discussão com as autoridades, tá? Então, é preciso ter clareza sobre isso. Outras perguntas que surgem bastante nesse momento de Covid-19, né, entrevistas remotas, é preciso avaliar a conveniência dessas entrevistas, a oportunidade, né, e as desvantagens, sobretudo cautelas para a preservação de sigilo, né. Em circunstâncias como essa, a gente sugere adiar a entrevista até o momento em que uma entrevista presencial seja possível, ou, se não for possível, fazer uma entrevista isolada com aquela pessoa, mas num ambiente em que seja controlado, né? Um local profissional em que aquela pessoa ela possa se dirigir até lá e você tenha certeza de que ela não vai estar acompanhada na sala, ou que ela não vai fazer cópias, ou não vai fazer reproduções na máquina que você está oferecendo. Então, para concluir, podemos passar para o próximo slide, que é o slide de conclusão. Esses, obviamente, foram discussões e temas que a gente vem trazendo e que não esgotam, né, todas as possibilidades e todas as circunstâncias que vocês podem enfrentar no curso da realização de uma entrevista de investigação. E eu queria terminar aqui com uma nota, talvez, de cautela, né? Esse livro do Malcolm Gladwell, ele é muito interessante, né, o Talking to Strangers, porque ele traz um exemplo de uma pesquisa que foi realizada acadêmica e que comprovou que mesmo agentes do FBI têm 50% mais ou menos de chance de erro em julgar se uma determinada pessoa está falando a verdade ou não, quando essa pessoa é um mentiroso, mas que se porta como alguém que diz a verdade, ou seja, que tem a linguagem corporal de alguém que diz a verdade, mas que, na verdade, está mentindo. Ou seja, se os agentes do FBI têm 50% de chance de erro e de acerto, pessoal,
um advogado que trabalha com investigações corporativas ou um consultor que atua nesse setor, certamente não teria uma chance tão boa. Então, a dica aqui é sempre ter o cuidado e evitar tirar conclusões precipitadas ou tirar conclusões não baseadas em fatos, de questões muitas vezes sutis, como comportamento, como a postura, como assim. Então, se for o caso, pessoal, deixar para quem é realmente um especialista em questões comportamentais, como o Renato, e aí então a gente passa para ele para tratar aí dessas questões de técnicas de entrevista com postura corporal e comportamento. Obrigado, gente, desculpa pela extensão aí da discussão. Pessoal, se todos concordarem, eu vou sugerir a gente ficar mais 10, 15 minutos para dar tempo do Renato fazer a exposição. Então, são 10 para as 8, a gente fica até 8h15 para a gente ter tempo de ouvir o Renato. Beleza. Vários 5, então acho que todos concordam. Então, mas eu vou tentar aqui falar em 10, né? Aí, para sobrar um tempo para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá, então, esse slide eu acho que já pode passar, porque isso já foi discutido bastante, sobre o porquê entrevistar. Esse dado que eu falei para vocês, infelizmente ainda a gente não pode enviar o artigo, porque vai ser defendido agora lá no congresso lá da USP, no dia 25, 26, mas aí, assim que publicar lá, a gente passa para a turma, tá, Tatiana? Aí eu passo para você replica. Agora, um ponto interessante, já fazendo um spoiler aqui desse artigo, pessoal, a gente comparou também esse resultado, a questão das confissões, e quando fala confissão, é o seguinte, confissão já que a pessoa ou ela praticou a fraude ou assédio, ou se não, ela confessou sobre alguma coisa, ela viu e passou a informação que ela até então não queria passar, né? De repente ela estava querendo proteger um colega e assim por diante. E aí a gente comparou com relação à questão agora nesse momento de pandemia, onde a gente está fazendo entrevistas basicamente quase todas virtuais, né? Eu confesso para vocês que até então eu pensava que, puxa, a entrevista virtual não vai funcionar, vai cair o índice de confissão e tal. E, surpreendentemente, está muito próximo. Caiu um pouco, mas caiu, se não me falha a memória, 3 ou 4 pontos percentuais, que é irrisório. E o que significa é que é possível ainda obter sucesso por meio da entrevista virtual. Ela é mais fácil? Não. Ela exige muito mais habilidade e tal, né, mesmo porque a pessoa está na zona de conforto dela, né? Então, e aí essa questão da zona de conforto tem muito a ver com aquela questão que a gente estava falando lá no quiz, do local. É importante que a pessoa ela não fique na zona de conforto dela, mas numa entrevista virtual não tem jeito, né? Mas o que eu quero só destacar é o seguinte, a gente tem que tentar o tempo todo utilizar técnicas e metodologia para buscar o melhor da entrevista. Cada detalhe faz diferença. Cada detalhe, pessoal, de uma entrevista faz diferença. Até mesmo quando você recebe a pessoa na porta e você conduz ela para a entrevista, é importante você tocar no ombro dela e levar ela até a cadeira dela. E esse detalhe, aí você fala, poxa, mas Renato, o que isso tem de importância? Quando você toca no ombro dela, você está mostrando proximidade. São coisas que influenciam no comportamento sem manipular a pessoa. Tá? Então, isso é importante. Então, vamos seguir adiante, por favor. Bom, aqui tem as etapas, né, que é na metodologia que é o que a gente utiliza, né, o entrevista investigativa moderna, que é o seguinte, a preparação, alinhamento, preparação, é importante você, como o Thiago falou, mergulhar, se preparar para a entrevista mesmo, tá? Só que tem um detalhe aqui. A gente recomenda, não é que, nossa, se não tiver jeito, o que eu vou fazer? Não tem como fazer entrevista. Não, dá, mas a gente recomenda
que quem faz o processo de investigação não conduz a entrevista. A pessoa que fez o processo de investigação participa da entrevista, mas participa e não conduz a entrevista. Por que isso? Porque quem fez o processo de investigação, queira ou não, a menos que seja um robô, assim, você vai criar um preconceito, você vai criar uma lógica na sua cabeça sobre aquele entrevistado. Vamos lá voltar naquele exemplo que a Andrea está lá com o problema atual. Eu fiz um processo de investigação sobre o denunciado de assédio sexual. E aí, um dos processos do levantamento de informações, eu vi lá nas redes sociais dele, que está público, que ele é um cara que tem lá amantes e não sei o quê, e ele tem essa vida mais não tão regrada, assim, né? Vamos chamar assim. Beleza, isso não pode influenciar a sua moral, tá? Mas aí você vai lá na entrevista, e aí na primeira pergunta você fala, me fala um pouco sobre você. Ele fala, não, porque eu sou uma pessoa super honesta, sou uma pessoa muito família, eu gosto demais da minha família e tal, não sei o que, eu não tenho... Aí você que fez esse levantamento, é inevitável você dar alguma... Tipo, meu amigo... Né? Você não fala, porque você é um profissional, e aí você vai se segurar, mas a microexpressão, ela é dos dois lados, então ele vai perceber qualquer tipo de sorrisinho, alguma coisa, ou até mesmo um tom da sua pergunta, e isso vai influenciar, porque, mais uma vez, qual é a lógica? É você criar uma empatia com a pessoa, é facilitar para ela falar a verdade, e não esconder de você. Se ela perceber que você, entrevistador, está lá para prejudicar ela, ou não para prejudicar, mas para obter as suas provas para depois demitir ou aplicar uma medida disciplinar X ou Y, ele está olhando para você como um algoz. Então, na boa, ele não vai, é uma questão de sobrevivência natural. Aliás, se ele não se bloqueasse, se fechasse ali, ia ser alguma coisa estranha. Então, entenda isso, a abordagem do entrevistador tem que ser sempre empática. Se você, então, se for possível, quem fez a investigação participa da entrevista, no sentido de, não, de repente ele fala uma coisa, não, é impossível fazer a fraude no sistema XYZ, e você fez a investigação, você sabe que é possível, aí você pode interromper e falar, não, mas não é possível fazer dessa maneira, mas... Quem precisa conduzir a entrevista é quem está mais isento, mais neutro nesse processo. Tá? E essa neutralidade é fundamental, e não é fácil. Tá? Bom, aí depois você vai fazer as apresentações, como o Thiago bem colocou, é importante você ser transparente. A lógica se você quer transparência das pessoas, você tem que ser transparente. Se você mentir para a pessoa, ou ficar lá, eu vim aqui fazer uma pesquisa de clima, e tal, como que está o clima da área, mais uma vez, não subestima a inteligência das pessoas, ele vai olhar para você e falar, puta, tá me enrolando, eu não vou falar para ele, então, eu sei porque ele está aqui. Então, seja transparente logo no início da entrevista, e aí você faz essa apresentação, destaca sobre esses fatores da confidencialidade, da transparência, que ele não é obrigado a participar da entrevista, ele pode sair a qualquer momento, isso tudo é importante. E não é só uma questão, essa importância não é só uma questão jurídica, é uma questão de eficácia da entrevista. Muita gente pensa o seguinte, não, mas a entrevista que funciona é aquela que bate na mão na mesa, que grita, que ameaça, que aponta o dedo. Não, na boa, não funciona dessa maneira. Não funciona. E eu estou falando com questão de causa mesmo, porque eu fiquei 4 anos no Exército fazendo interrogatório no outro formato, nesse formato mais interrogatório, mais agressivo. E, assim, sem dúvida alguma, que a eficácia hoje é muito maior porque você aproxima, você humaniza o processo de entrevista. Tá? Aí a entrevista comportamental, ele tem exatamente esse propósito de compreender a lógica das pessoas, para entender se ele está precisando do Bob Marley ou do Papa, esse é o ponto importante. Tem situações que você vai ter que interromper a entrevista, porque
surge uma necessidade de aprofundamento, de repente ele pega e te solta lá na entrevista, no meio da entrevista, que ele estava de férias no momento que aconteceu a fraude. Aí você fala, pera lá, mas como que a gente não levantou isso, né? Mas, de repente, está lá no papel que ele realmente estava de férias, mas ele não estava, ele tirou férias em outro momento. Isso pode acontecer, na verdade, isso já aconteceu, eu já vivi isso. E aí você, parou, deixa eu verificar e aprofundar, e aí você volta para a entrevista. E aí, na entrevista investigativa moderna, é com esse propósito, onde você vai abordar as evidências, vai confrontar, mas esse confrontar, eu volto a dizer, é de uma maneira empática. Não adianta você confrontar com acusação. Ele para a entrevista e acabou, não tem. Ele levanta e vai embora. Ah, mas você tem que voltar aqui e tal, não sei o que, você vai dar uma gravata. Não tem como, você tem que respeitar ele. E você que perdeu a entrevista. Tá? Pode avançar, por gentileza, eu acho que já está estourado o tempo. Deixa eu ver se tem mais um ponto que eu queria destacar. Tá, aí aqui algumas dicas bem práticas, assim, você tem que usar roupas compatíveis com o seu entrevistado. O que eu quero dizer é o seguinte, você vai entrevistar lá o chão de fábrica, que o cara tá de uniforme, você não vai de terno e gravata. Se você vai entrevistar a pessoa lá da matriz que está de terno e gravata, você não vai de jeans. A lógica é, aproxime dessa pessoa. A gente já falou sobre isso, você não tem como impedir a pessoa de sair. O Thiago bem colocou também que é importante você fazer intervalos. Mesmo que a pessoa fale, não, tá beleza, depois de 1 hora de entrevista, não, tá bom, tô tranquilo. Não, vamos fazer intervalo, faça intervalo, respeite o tempo dele e também o seu, né? Não tem como, não adianta forçar, acusar, culpar a pessoa. Bom, a gente já falou sobre isso. Usar alguma autoridade, não, quem pergunta aqui sou eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Essa frase é você acabar, você termina a entrevista, rasga tudo e joga fora essa entrevista, porque quando você fala isso para o entrevistado, ele fala, então você pergunta e eu não respondo. Acabou a entrevista. Né? Então, por favor, pode avançar. Tá, a gente já falou sobre isso, mentir ou prometer. Não, se você confessar aqui para mim, você não vai ser demitido. E tal. Como? Você tem essa autonomia para você garantir isso? Tenho, beleza, me prometer, então tá bom. Agora, se você não tem como prometer, não faça. Não fica lá, coisa feia que você fez, hein? Puxa vida. É aquilo que eu estava falando para André. Vai lá entrevistar o cara e você fala, puxa vida, que coisa feia. Assediar uma mulher e tal, não cabe, não é seu papel ali para fazer isso. O que você precisa entender é o seguinte, por que você fez isso? Né? Qual foi a lógica? A gente já falou ocupar, fazer perguntas tendenciosas e preconceituosas, e não usar ou fazer perguntas que não tem a ver com o caso. Então, você não pode perguntar para ele, por exemplo, voltando no caso do André, você tem amante? Não te interessa saber isso, né? Então, isso é importante. O perfil do entrevistador, você tem que evitar análises emocionais. Aí, por favor, passe o próximo slide, que eu acho que vai ficar muito claro isso. Esse cachorro aqui da direita, o sorrisão aqui, é meu cachorro, é o Mac. Ele aparece aqui no vídeo. De fato, ele é todo assim, todo bobão, todo sorrisão e tal. Esse outro cachorro, eu costumo brincar que é do meu sócio, né, o Mário, mas é brincadeira, não. Esse aqui a gente tirou da internet. O que eu quero dizer é o seguinte, na entrevista, e aí eu encerro por aqui para a gente dar tempo para conversar. Na entrevista, se você faz a cara do Mac ou a cara do cachorro do meu sócio lá, do Mário, você está matando a entrevista. Porque, vamos lá, pensa o seguinte, imagina que você é um entrevistado que está mentindo para mim. Não, desculpa, está falando a verdade para mim. Você está falando a verdade para mim. E aí eu faço essa cara aí de desconfiado. Sei. Tá. Você vai olhar para mim, eu estou gerando em você 2 problemas.
O primeiro problema é que você vai ficar com raiva de mim. Até aí, tudo bem, a gente convive com isso. Mas o segundo maior problema é que eu estou gerando em você o nervosismo. Por quê? Eu estou tirando a chance de você confiar em mim. Eu estou tirando a chance de você, puxa, o Renato, ele tá neutro. Não, mesmo porque você está falando a verdade. Aí, o que estou gerando em você? Você vai ficar com medo de falar, de continuar a entrevista comigo, porque você está olhando para mim e falando, esse Renato é um completo incompetente. Eu estou falando a verdade e ele não está acreditando em mim. E o nervosismo, sinais não verbais de nervosismo, são muito similares aos sinais não verbais de mentira. Ou seja, você vai começar a dar sinais de mentira, sendo que você não está mentindo. Você está dando esses sinais de mentira porque eu gerei isso em você. Eu sou culpado em gerar isso em você. Beleza, pô, Renato, mas espera lá. Imagina que eu estou falando a verdade para você, e aí eu, Renato, eu estou lá, entrevistador, estou todo sorrisão. E quando você mentir para mim? Aí eu estou com a cara de máquina. Eu estou insistindo, na verdade, eu estou retroalimentando esse comportamento de mentira. Agora, poxa, Renato, mas espera lá. E se a pessoa mentir para mim, e eu sei que ele está mentindo porque eu tenho provas, então eu posso fazer essa cara, sei. Não, você não pode, porque sabe o que acontece? Quando ele mentir para você novamente, e você não detectar, você não vai fazer essa cara. Aí ele vai perceber o seguinte, tá, essa mentira passou. Então você vai estar ensinando a pessoa a mentir. Entenderam? Então qual é a solução, pessoal? É cara de paisagem, cara de pôquer. É simplesmente o blasé, né? Você faz a pergunta, você vai conduzir a entrevista com empatia, compreendendo a pessoa, mas sem expressar emoções, para você não atrapalhar o entrevistado. Pessoal, eu sei que agora já está, eu queria deixar um tempo para perguntas, né? Então, Obrigada, Renato. Obrigada, Thiago. Pessoal, perguntas? Tati, abusando do horário, posso fazer uma pergunta? Pode. Vai lá, Paty. Queria perguntar para o Renato. Renato, achei super interessante os pontos que você colocou, muito bons. Thiago também, parabéns a ambos. Eu fiquei só com uma reflexão aqui em relação a essa questão de que a pessoa que fez a investigação, vocês acham que não seria recomendável ela também fazer a entrevista? Você não acha que tem um ganho também pelo fato de que ela já vai ter um conhecimento maior ali de toda, né, o envolvimento da pessoa e com isso conduzir, né, as perguntas corretas para ir quebrando a testemunha, né, como a gente diz, sem obviamente expressar ali qualquer julgamento, mas conseguir, né, talvez né, levando a pessoa ao caminho que você precisa. Queria só te ouvir. Desculpa, Patrícia, desculpa. Imagina. Mas eu entendi a sua pergunta. A questão é o seguinte, como eu falei, quem conduz a entrevista. Na verdade, pessoal, só pode ter um entrevistador. Mesmo que tenha outras pessoas na sala, são pessoas que estão acompanhando a entrevista, mas só tem um entrevistador. Por quê? Porque tem que gerar essa conexão. Se você não gerar essa conexão entre entrevistador e entrevistado, vai ser uma entrevista desumanizada e a tendência é a pessoa não falar a verdade. Então, a condução é para uma pessoa vai conduzir, e aí sim, a pessoa que fez a investigação vai acompanhar, vai fazer perguntas que, de repente, a pessoa está querendo escapar, sem dúvida, para a gente não perder toda a investigação. Mas a condução é de uma pessoa. E essa pessoa tem que ser o mais neutra possível. Mas e as perguntas, as melhores perguntas? Foi feito antes. O script, quem fez, foi quem fez a investigação. Preparou as perguntas para justamente quem vai conduzir, está lá, está seguindo o roteiro. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, Patrícia. Respondeu, não, acho que faz super sentido. Obrigada, viu? Tem uma pergunta aqui do João Pedro.
no caso do entrevistado, né, solicitar cópia do termo das suas declarações e se tomadas notas nas entrevistas com assinatura do entrevistado em formato de depoimento, qual a melhor forma de proceder, garantindo ao mesmo tempo uma entrevista efetiva e o seu sigilo? Esse é mais eu posso pegar porque tem uma questão aqui, né, que eu mencionei, assim, essa é mais uma razão, João Pedro, pela qual a gente não recomenda essa questão de você preparar um relatório e pedir para a pessoa assinar, porque uma vez que a pessoa assinou o documento, é difícil você dizer para ela que você não vai dar uma cópia de um documento que ela assinou. Inclusive, você pode ter um problema, porque se essa pessoa, eventualmente, numa disputa contra a companhia, exigir uma cópia de um documento que ela própria assinou, é muito difícil você depois dizer que não pode por questões de sigilo. Então, é mais uma razão pela qual a gente não recomenda esse tipo de formato, né, assim, que você faz escreve declarações e pede que ela assine no final. As notas da entrevista são notas que auxiliam você no seu trabalho, é um instrumento de coleta de informações, e se você não, né, numa situação em que você tem as suas notas do seu trabalho e tudo, é muito simples você dizer, olha, essas são notas do nosso trabalho de investigação e, portanto, essas notas vão ser mantidas com o time. Então, acho que a sua pergunta ressalta mais um ponto pelo qual a gente não recomenda esse formato, essa pretensão de ter um depoimento assinado como parte de uma investigação, lembrando que, obviamente, né, você não tem as prerrogativas que as autoridades públicas têm, então tampouco te adianta muito tentar achar formas de criar um documento vinculante, porque, de novo, a pessoa sempre no futuro pode dizer, não, eu assinei porque eu estava sob pressão e fechado naquela sala, eu assinei o que eles me deram para assinar, mas nada disso é verdade. Então, tampouco tem tanto valor assim quanto pode parecer no começo. Tem outra pergunta aqui do Vitor. Como vocês lidam com pedidos de empregados a serem entrevistados que solicitam que a empresa pague para que advogados externos representem e acompanhem o entrevistado? Vocês recomendam o pagamento desses advogados pela empresa? É um dos pontos que a gente tratou no final, né? Assim, existem hoje situações e circunstâncias, pessoal, em que é possível, juridicamente aceitável, que a companhia se disponha, né, a pagar os advogados das pessoas que eventualmente estão envolvidas ali na discussão. Essa é uma consideração que depende muito do caso concreto, depende de quais são os objetivos, depende das circunstâncias. Então é difícil te dizer ou te dar uma resposta que vá capturar todas as circunstâncias. Acho que a regra geral é, se a pessoa manifesta o interesse de ter um advogado, esse é um direito dela que precisa ser respeitado. O próximo passo, que é a companhia fazer o pagamento desse advogado, ou a companhia fornecer depende de uma série de circunstâncias, se a cooperação daquela pessoa pode gerar um resultado, se existe um nível de confiança razoável na veracidade ou na intenção de cooperação que justifique, né? O advogado precisa ser um advogado que vá atuar pela pessoa, então, ainda que a companhia cubra os custos do advogado, o advogado tem uma relação de confiança com o seu cliente, portanto, ele não deve uma relação de confiança para a companhia, mesmo no caso, né, de pagamento de advogados. E em toda e qualquer circunstância, se houver esse tipo de acordo, ele precisa estar transparente, sobretudo se a companhia está num processo de cooperação com as autoridades. Então, as autoridades precisam ser informadas que aquele advogado está representando aquela pessoa, mas que as despesas estão sendo custeadas pela empresa. Então, o importante é ter transparência com relação a essas condições. O Rubem estava com a mão levantada e abaixou, não sei se ele tem alguma pergunta. Na realidade, boa noite. Complementando uma resposta que já foi dada, queria saber qual é a opinião sobre essa questão de você ter, claro, um entrevistador que não é o dono do caso. Eu tenho sempre a impressão de que quando você tem a pessoa que faz a entrevista que ela não é o investigador próprio do caso, porque uma entrevista é um conto de um caso, né? Então você está buscando uma história que é contada. E quando a pessoa não é essa pessoa, queria saber sua opinião, na realidade você evita não só o viés. A história ela é melhor contada porque você não conhece a história. Então, assim, como você não conhece a história, como você não conhece os pormenores daquela história, você se atém a detalhes que talvez aquele cara que conheça o caso, ele passe batido porque ele já conhece aquilo. Então, eu queria saber o que você acha disso. Eu concordo com você, eu tenho essa impressão também de que quem faz a entrevista, eu até às vezes acho que quem faz a entrevista deveria saber o mínimo possível sobre o caso. Deve saber o mínimo possível, claro que deve saber, mas o mínimo possível, para que você conduza uma entrevista e você elucide
coisas que o cara que conhece não vai querer elucidar. Eu concordo 100%, Rubem, eu vou até ser mais enfático nesse ponto. Meu maior sonho aqui na S2 é a gente contratar um ex-fraudador para ser um entrevistador. Eu quase cheguei nessa pessoa, quando estava indo fazendo a proposta, aí ela pegou e processou a empresa e tal, que ele tinha cometido a fraude. Aí eu falei, não, voltei atrás. Mas por que eu quero contratar um ex-fraudador para ser um entrevistador? Porque essa pessoa, ela não tem os preconceitos que uma pessoa que nunca cometeu uma fraude ou um assédio tem. E isso é a maior barreira no processo de condução de entrevista. Por quê? Porque a gente está lá, quando estava olhando, principalmente casos de assédio, que é uma coisa emocional e tal, você está lá com sangue nos olhos, e aí esse sangue nos olhos o entrevistado vê. Então, o ideal é realmente a gente se afastar ao máximo desses preconceitos. E, mais uma vez, não é questão de profissionalismo, não. A questão e aí eu vou citar Hannah Arendt, né? Hannah Arendt fala que não tem como a pessoa ela viver sem preconceito, porque é como se ela nascesse de novo todos os dias. Então, isso já está inerente ao ser humano. A questão é que quando a gente traz isso para a entrevista, você afasta o entrevistado. Afastando o entrevistado, vai ser uma entrevista só meramente burocrática do que uma entrevista onde você vai obter a verdade. Pelo menos é o que a gente acredita. Eu fiz uma pergunta lá em cima, e assim, porque vocês não gravam, e eu estou impressionado, porque o meu tipo de entrevista é completamente diferente da entrevista que vocês fazem. Assim, eu estou impressionado com a dificuldade que vocês têm, quando eu achava que a entrevista de vocês era mais fácil do que a nossa. Porque vocês têm a empresa por trás dizendo, faça entrevista. Né? Eu fiquei surpreso de ver que parece ser mais difícil do que a da autoridade. A minha pergunta é, vocês não gravam, ok, mas vocês sempre fazem equipe, porque você mexe com a parte comportamental, e acompanhar o comportamental e fazer a entrevista ao mesmo tempo é muito difícil. Sim, não é uma coisa simples. Né? Usualmente você usa uma pessoa para analisar o comportamental, dá o break, olha, fala, etc. Vocês usam sempre equipes, porque se vocês não gravam, como é que vocês fazem isso? Renato, você quer começar aí? Tá bom. A gente, falando da S2, tá? A gente tenta ao máximo entrevistar, no máximo, com 2 entrevistadores na sala. No máximo. Tem situações que, não, precisa do jurídico da empresa e tal, não sei o que, né? Ok, aí a gente aceita, tal, muito a contragosto. Por quê? Porque a ideia é não intimidar a pessoa, não gerar aquela sensação de CPI, sabe? A ideia é a pessoa se sentir mais num confessionário do que numa CPI. Então, a gente tenta ao máximo entrevistar, assim, no máximo 2 entrevistadores. Um que provavelmente fez a investigação, ou, na verdade, a gente prefere que nem esteja ali, se a gente tiver os elementos suficientes para conduzir a entrevista, ou se não, tá bom, a pessoa que fez a investigação vai acompanhar, mas vai interferir na entrevista de uma maneira pontual. É isso que a nossa metodologia, né? E se eu puder só acrescentar também, no escritório, e eu acho que eu posso, do que eu conheço de outros escritórios também, que tampouco fazem entrevista sozinho, nunca você tem essa situação de alguém entrevistando sozinho, e existe essa preocupação do fator de inibição da gravação, né? De novo, não há uma expectativa, eu acho que aquilo seja utilizado como um depoimento, ou como uma prova inafastável da verdade, e muitas vezes, Rubem, o fato de que a empresa está conduzindo a investigação também está lidando com pessoas, né? Assim, isso não garante que vai ser mais fácil, que vai ser mais simples, ou que a pessoa vai
adotar um comportamento, porque existe uma expectativa, claro, mas isso nunca se pode garantir, né, que isso vai acontecer. E os cuidados que a gente toma exatamente né, não só para finalidades da melhor condução da entrevista do ponto de vista técnico, mas também para garantir que todos os direitos que existem ali naquela relação sejam respeitados, né? A pessoa que é entrevistada, afinal de contas, tem, né, tem esse papel importante, mas ela tem ali, a gente precisa ter. Então, a gente não grava, em parte porque tem essa preocupação de não inibir, e se houver a necessidade de gravar, você precisa ser transparente e informar aquela pessoa que ela vai ser gravada, para que ela possa decidir se ela quer ou não quer participar, se ela vai se recusar a ser entrevistada ou não. Então, também uma questão de objetividade, como diz o Renato, mas também de transparência e lealdade também, né, na condução. Última pergunta para a gente encerrar, a pergunta da Lívia. Vocês recomendam a oitiva de ex-funcionário? Ou entrevista de ex-funcionário? Do ponto de vista jurídico, depende muito do caso, desde que sejam tomadas os cuidados para que aquela pessoa seja tratada como um terceiro, né? Ela não tem mais uma relação de trabalho com a companhia, então ela deve ser tratada do ponto de vista das cautelas e dos riscos de confidencialidade como um terceiro. Às vezes, né, no contrato, no desligamento, existem obrigações que continuam no tempo, né? Obrigações de confidencialidade, às vezes os contratos de trabalho têm regras que dizendo que a pessoa, apesar da demissão, ela pode ser acessada para prestar algum esclarecimento, alguma coisa dessa natureza. Então, nesses casos, a gente pode ter aí uma facilidade maior de fazer entrevista com esse funcionário, mas ele deve ser tratado como qualquer terceiro e tem que ser examinado caso a caso, né, Renato? Sim, e do ponto de vista comportamental, a gente tem que tomar... Bom, é muito rico, tá? Geralmente, a entrevista com ex-funcionários, eles vão lá e, quando querem, né, de fato, contribuir, passar informações, revelar as fraudes que ele não tinha revelado até então, porque ele já está fora daquele contexto. Então, o medo de perder o emprego já foi, né? Então, se for esse medo, né? Agora, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um outro aspecto que talvez atrapalhe no depoimento, na fala dele, né? Por quê? Talvez ele esteja carregado de vingança, né? Ele está com aquela vingança, e aí vai exagerar, vai falar coisas a mais e tal, e aí a gente tem que sempre ponderar isso, tá? É lógico que aí na hora da entrevista, muitas vezes aquela informação, puxa vida, é a informação principal que está clareando toda a investigação. Mas pondere que ele pode estar movido por uma vingança, né? E isso pode atrapalhar, inclusive, na fala dele, né? E não é que ele está mentindo, é que ele só está exagerando, porque na visão dele ele quer o chefe, o ex-chefe dele lá, preso, se for possível, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Legal. Renato, Thiago, obrigada uma vez mais. Agradeço em nome do IBRAC a participação de vocês, foi muito bom. Obrigada a todos os participantes também, e nos vemos na próxima semana.